Olá pessoal, meu nome é Alfredo Ferrari e sou responsável por novos produtos e novos mercados aqui na Grafstock Produtos. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os nossos totem elípticos. Vou contar um pouquinho da história desse produto, para você vendedor estar municiado de informações e entender bem como que é a dinâmica, né, desse produto no mercado. É uma curiosidade, né? A marca totem elíptico, ela é uma marca que foi registrada pela Grafstock. Então, se vocês procurarem por isso no INPI, vocês vão ver que a marca totem elíptico é nossa. Ou seja, vocês podem utilizar isso com bastante propriedade. Esse sistema de totem é normalmente feito em papelão, um papelão duplex ou um papelão triplex. Ele foi desenvolvido por uma empresa francesa chamada Marins. Trouxe essa patente para o Brasil e que passou a ser comercializada por uma empresa chamada MIB. Nós estamos falando aí final dos anos 90, início dos anos 2000. Esse totem passou a ser amplamente difundido, principalmente dentro das agências de propaganda e dos grandes compradores de trade marketing. Naturalmente, o mercado passou, outras empresas de comunicação visual, outras gráficas, passaram a ser consultadas para a produção desse produto e começaram a se deparar com uma grande barreira imposta pela própria MIB por conta da patente existente desse produto. Então, a linha totem elíptico nada mais é. Por que a gente fala totem elíptico? Porque ele tem esse formato elíptico. Essa é a principal característica desse produto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre características. O produto totem elíptico, ele é um produto que todo mundo tenta fazer, mas existem essas barreiras relacionadas com patente. A Grafstock possui uma patente própria desse produto. O que diferencia a nossa patente de outras patentes? A patente do totem elíptico da Marins, da MIB, ela é uma patente que possui alguns sistemas de elásticos internos. Na verdade, assim, a grande questão está relacionada com a forma como o totem é armado. Esse totem aqui, vocês vão perceber que ele é um totem, essa inclusive é uma grande característica desse produto. O totem elíptico, ele é um produto que tem essa característica principal de ser um totem dobrável. Um totem que ele ocupa pouco espaço e ele precisa ter um sistema de armação. Nosso totem elíptico possui um sistema que foi desenvolvido por nós, mas vocês vão encontrar muitos totens no mercado que possuem um sistema de elásticos internos, e que na medida em que você joga o totem, ele se arma. O nosso não, o nosso possui um sistema de dobradiças, que são essas dobradiças de papelão, que elas são dobradas e criam, inclusive, dobradas, e na medida em que você força o próprio produto, ela já se arma sozinha. Então, o totem elíptico que a Grafstock comercializa é diferente, inclusive, de muitos totens elípticos. Ele é um totem elíptico que vai te trazer a tranquilidade de ser um sistema patenteado. Quando a gente fala de patente, nós estamos falando de algumas esferas de um processo que tramita dentro do INPI. Existe o pedido de patente e existe a patente concedida. O nosso produto ele tem a patente concedida pelo INPI, ok? Então é um produto que vocês podem vender sem nenhuma preocupação. Quais são as principais características que um totem elíptico precisa ter? Ele tem que ser um produto normalmente impresso num substrato de baixo custo, porque ele é um produto que ele é usado em grande quantidade, em volume. Ele é um produto de comunicação de baixo custo. Quando as empresas pensam em fazer uma ação comunicação de totem em grande volume, é muito comum eles recorrerem a esse produto. Ele precisa ter uma altura mínima de pelo menos 1,50 m, essa é uma das características do produto, e ele precisa ser dobrável, assim como esse nosso produto, como eu acabei de demonstrar para vocês, ele é. Então, o nosso produto, você desarma os sistemas internos de dobradiças, da dobradiça patenteada pela nossa empresa. Ele possui vincos já criados, inclusive, na própria faca. Existe uma faca, Essa produção não é uma coisa simples. Por mais que o produto tenha uma aparência simples, para se chegar nesse formato, que ele dobra, que ele não rasga, e que ele pode ser facilmente armado, é necessário que exista um processo anterior que contemple toda essa confecção
da faca, né, para poder ter os vincos nas posições corretas. E o nosso totem elíptico possui. Ter o sistema de dobra é uma característica intrínseca a esse produto. Vocês vão perceber, vendedores, que existem muitos totens elípticos que são feitos de forma artesanal. Porque o que acontece? O vendedor de comunicação visual, ele tem uma característica, né, muito brilhante entre eles, que eles são vendedores de comunicação visual de uma forma generalista. Então é comum um cliente pedir, demandar um totem desse para uma gráfica, e a gráfica tentar resolver isso a todo custo, sem ter formato, sem ter padrão, tentando fazer isso de uma forma que aparentemente funciona. Então é comum a gente ver totens que não tem dobra, por exemplo. A empresa pega e faz isso em placas de PS, vocês já devem ter se deparado com esse tipo de situação. Placas de PS com canaletas coladas internamente, e que no final o cliente acaba recebendo um produto aberto, inteiro, o problema para ser transportado. Então o fato dele ser dobrável é justamente para permitir que esse produto possa ser facilmente transportado e distribuído. Na medida em que você pega esse totem, traz ele para o formato fechado dele, né, ele passa a ser um produto que ocupa um espaço muito pequeno, né? Inclusive nós entregamos esse produto num envelope plástico, vou mostrar isso para vocês também. Esse produto está em branco, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão dele em branco, mas o totem elíptico, uma vez desmontado, né, ele é enviado para o cliente num plástico com 50 por 50 centímetros, ou seja, é um produto que tem também como uma característica e um apelo ser um produto que permite a logística de baixo custo. Campanhas de distribuição de nível nacional, por exemplo, Correio, Sedex, e o Sedex distribui para o Brasil todo. Ser dobrável representa levar essa característica de ser um produto de fácil logística, e quando a gente está falando de fácil logística, nós não estamos falando só de dimensões, nós estamos sempre pensando, né, no processo final disso, que é baixo custo. Totem elíptico é um produto que tem como característica ter um baixo custo de produção e um baixo custo de distribuição. Vender melhor este produto, também como material para que vocês possam oferecer o produto certo de acordo com a necessidade do cliente. Então, todo aquele processo inicial de investigação, de compreensão do que o cliente precisa, pode te levar, a partir da hora que vocês conhecem essas características, podem te levar ao totem elíptico como uma solução. Frente e verso é uma característica muito importante desse produto. Por exemplo, vamos falar de um banner, entender aonde que esse produto, com que ele concorre, né, dentro do contexto da comunicação visual. Ele é um produto que ele faz frente, por exemplo, a um banner. Às vezes o cliente quer um banner frente e verso de lona. Poxa, para resolver essa situação você teria que imprimir um banner, colar um banner no outro, né? E eu falo isso porque a impressão frente e verso de banner, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a impressão frente e verso ela é muito complicada, né? Existe até uma lona própria para isso, que é uma lona que a gente chama de BO, bio-orientada. O processo de impressão é terrível. Então, geralmente, quando o cliente pede um banner frente e verso, a gente acaba indo para o lado de colar um banner no outro. E o totem elíptico ele já vem pronto. Outra coisa muito importante que a gente pode colocar dentro desse pacote de características do produto. O totem elíptico ele é auto-armado, ele é auto-sustentado, né? Então ele não precisa de nenhum porta-banner, ele mesmo se sustenta em pé. O formato elíptico ele tem justamente esse objetivo de deixá-lo estruturado para que ele possa ficar em pé. Então ele é um produto para resolver essa necessidade do cliente de ter uma peça de grande impacto, alta e comunique frente e verso, e que dependa de um apoio, né? Esse produto não precisa de apoio nenhum. Ser frente e verso e ser autossustentado é mais uma grande característica do totem elíptico. Falando um pouquinho de características, né, técnicas do produto, totem elíptico, falar um pouco do nosso, você ter os seus argumentos, vou tentar até comparar rapidamente com o que o mercado oferece, em relação aos principais concorrentes. Então o nosso totem elíptico ele é impresso em cartão triplex, um cartão 3 camadas, né? Com revestimento interno, então ele não é aquele cartão pardo que a gente costuma ver em muitos, ele é branco, isso confere um pouco mais de qualidade para o produto. Ele é um cartão triplex 375 gramas, isso faz com que o produto fique muito robusto. Pra você ter uma ideia, ó, eu vou dar para mostrar um pouco da resistência dele, ó. Tô batendo nele aqui,
ele aguenta. Vamos perceber que existem muitos totens elípticos no mercado que ele, com o tempo, ele vai se desarmando. E se você fizer isso nele, ele quebra, ele vai amassar. Né? O nosso, por ter o sistema de dobradiças patenteadas pela Graphstock e ser produzido em triplex 375 gramas, ele aguenta, ele é muito parrudo, ele é muito firme, ele é muito sustentável. Outra característica do nosso totem elíptico são as nossas dobradiças, como eu já mostrei. Então é um sistema de 2 dobradiças feitas em papelão microondulado. É um sistema que parece simples, né? Mas para a gente chegar nisso aqui teve muito desenvolvimento. É uma dobradiça que ela realmente, quando ela está fechada, ela vai deixar o produto armado e resistente. O nosso totem elíptico ele é produzido no papel, e sobre o papel nós aplicamos a imagem em adesivo. Faz com que o produto tenha muito mais resistência do que aqueles produtos impressos, por exemplo, em impressão UV. Ele pode ser impresso em impressão UV? Pode. Eu vou falar um pouco sobre isso para você, principalmente você que já tem um equipamento flatbed, né, uma máquina de cama plana, para poder fazer a impressão no produto. Mas o nosso é impresso em adesivo justamente para que a gente tenha mais durabilidade. Porque na medida em que você aplica o adesivo, né, o produto ele começa a ficar muito mais resistente aos vincos, né, a quebra de vinco, a rasgos. Né, afinal de contas, o adesivo é uma camada de plástico. Né? Então o nosso totem elíptico ele é propositalmente impresso em adesivos e o adesivo posteriormente aplicado sobre o produto. Ele possui os seus sistemas de vinco. Então não são vincos feitos na régua e no estilete ou em alguma coisa assim. Só que são facas projetadas, passam por um processo de corte e vinco, né, montagem e depois a função com adesivo. Okay? Esses vincos fazem parte de um projeto para deixar o produto eficiente. E uma característica muito importante é a altura. Nós, a Graphstock Produtos, possuímos uma única altura deste produto, que é 1,50 m por 45 de altura por 45 centímetros de largura. Poxa, Alfredo, mas você não tem outros? Não. O mercado tem outros? Tem. O mercado tem diversos tamanhos. A gente, por uma questão de padronização, otimização de custo, eficiência, a gente fixou o nosso nessa medida. Então, qual argumento você pode usar, se assim você desejar? Né? Todos esses que eu te passei. E por uma questão de padronização, a gente pegou o formato mais comum do mercado e criamos um produto que tivesse eficiência em cima desse formato. Quando você precisar desse totem, a gente vai pegar isso, está na nossa prateleira, eu pego esse kit, adesivo e te entrego. A gente não fica sofrendo com montagens e projetos novos a cada necessidade. Quais dores, né? A gente acabou falando um pouco de característica, então eu vou acabar passando novamente por algumas delas, né? Mas vamos falar de dores, né? Partindo sempre desse princípio de que vocês, vendedores, são grandes investigadores das dores que o seu cliente tem. Quais dores que a gente vai perceber que são existentes, né, naquela demanda do cliente, que vão ser bem tratadas e curadas com o totem elíptico? Então, o primeiro ponto é um produto que possui um baixo custo de aquisição, que ele afinal de contas ele é impresso em papelão. Se o seu cliente tiver uma dor relacionada com distribuição, preciso distribuir material para vários locais do país, ou da cidade, não importa. Ele tem essa capacidade de resolver isso. Então, distribuição e logística é uma dor que esse produto bate de frente. Comunicação frente e verso, é um produto que ele tem isso nato, né? Não existe a opção do totem elíptico só frente, ele sempre vai ser frente e verso. E lembrando que a frente e o verso podem ser diferentes entre si, isso não muda nada. Nós estamos falando de um produto que ele é impresso digitalmente, ou nos volumes muito altos em offset, nenhum problema em ter comunicações diferentes. Então, existe essa dor do cliente muitas vezes falar, eu preciso de um produto que fique em pé, né? De um banner, por exemplo, é comum um cliente pedir banner com porta-banner. Olha o custo disso. Um banner, na verdade, teriam que ser 2 banners, né? Um para colocar em cada lado, mais um porta-banner, quer dizer, esse custo aqui nem se compara com o custo de investimento, com o valor de investimento desse produto. Então, é um produto também que resolve a dor do cliente quando ele precisa de um produto que fique armado, em pé, né? E, por fim, questão de custo, investimento desse produto. Se o cliente tem a necessidade de fazer um investimento baixo,
né? Esse produto ele vai resolver muito bem essa questão. Eu vou demonstrar mais uma vez o produto para vocês. Receber o produto, como que é a montagem disso? Ele simplesmente vai jogá-lo, vai pressionar a parte que possui as dobradiças, e as dobradiças automaticamente vão se armar, tá bom? Geralmente uma se arma, a outra ele dobra. E a mesma coisa, o mesmo movimento na parte de baixo. Vocês percebam, inclusive, que só por eu ter movimentado em cima, ele já armou a de baixo. Tem segredo, né? É tudo muito simples, por isso que é um produto tão consolidado no mercado. Quem são os clientes ideais para esse produto? A gente observa, né, observamos ao longo dos anos, que todo mundo que precisa comunicar a sua marca, o seu produto, em alto volume, com baixo custo e dentro de um ponto de venda, tem perfil para ser o comprador desse produto. Nós estamos falando de um mercado muito grande, formado por grandes marcas, grandes varejistas, grandes atacadistas, grandes fabricantes, indústria, grandes agências, mercado de telecom, enfim, é um mercado muito grande. É quem precisa comunicar dentro de um ponto de venda com baixo custo de distribuição e com bastante eficiência, tá? Então esse mercado é muito amplo, é difícil dizer quem são os clientes desse produto. Podemos dizer que é um produto que ele tem uma abrangência muito grande. Mas eu posso vender apenas um? O meu cliente que compra 1, 2, 3 banners é um cliente para esse produto? Com certeza é. Esse produto não tem limitação de produção. Por ele ser impresso digitalmente, você pode fazer uma unidade. Você que possui uma impressora que consiga produzir e imprimir os adesivos dentro da sua gráfica, por exemplo, a gente possui uma opção desse produto em branco. Então nós oferecemos para vocês um kit que ele é entregue exatamente assim, inclusive com manual de instruções, passo a passo de como que ele é montado. Nesse kit você já tem as dobradiças, todas as peças já corte-vincadas, com as fitas dupla faces aplicadas. Quer dizer, basta montar esse kit, aplicar o adesivo sobre ele e você consegue entregar uma única unidade para o seu cliente. Vocês que possuem parque gráfico, parte de impressão digital em grande formato, vocês passam a ter uma opção de produto para entregar a pronta entrega. Comprem os kits em branco da gente, deixem isso armazenado e na medida que as demandas forem aparecendo, vocês produzem e entregam, sem depender da gente. Pessoal, uma coisa que é muito importante para vocês é que quando a gente fala de totem elíptico, nós estamos falando de um mercado que possui muita gente fazendo o mesmo produto. E sem dúvida nenhuma, você tem empresas que são muito mais especialistas e que criaram derivações desse produto. Então, possuem, por exemplo, tamanhos diferentes. O nosso tem 1,50 por 45. Tem empresas que têm ele com 1,60, com 1,70, com 1,80. Você tem empresas que fazem torres e uma série de outros produtos, tá? Nós da Grafstock temos ele apenas nessa medida. Nessa medida nós vamos ser muito eficientes quando se tratar desse produto para vocês. Por fim, pessoal, eu acho que o mais importante de tudo, é que agora vocês passam a ter uma opção a mais de totem elíptico para oferecer para o seu cliente, uma opção a mais no mix de produtos que vocês já vendem para o seu cliente, uma eficiência de conseguir entregar esse produto com velocidade e sem sofrimento. Entre no nosso site, grafstockprodutos.com.br/central, conheçam mais informações a respeito, ok? Muito obrigado.